pessoal, tudo bem? Hoje nós continuaremos a aula de História. Nós faremos a apostila C, caderno 1, página 159 a 165. Não se assuste pelo número de páginas, pois a maioria trata-se de textos a serem lidos, ok? Então, na página 159, mande a data lá em cima, 2/9/2020. Refugiados à procura de segurança. Na última aula, nós falamos daquelas pessoas que mudam de um país para o outro, através da migração. E nós citamos alguns casos de pessoas que saem dos seus países fugidas, por causa de alguma perseguição, por causa de alguma guerra, por estarem de certa forma descontentes no país onde estavam e saem de lá sem autorização, saem de lá simplesmente para fugir de uma situação. O nome desse tipo de pessoa que sai de um país para o outro, fugido, o nome deles são refugiados. E geralmente eles procuram segurança em um novo país. Existem pessoas que são obrigadas a deixar o país em que vivem por motivo de guerra, catástrofe ou perseguição. Esses migrantes são chamados refugiados. Nas guerras, as cidades e os campos são muitas vezes destruídos pelos bombardeios e a vida das pessoas fica ameaçada. Muitas permanecem na terra natal, passando por perigos e privações. Outras fogem para lugares diferentes em busca de segurança. Principalmente aqueles que têm família, têm crianças, eles procuram um lugar mais seguro, porque é muito difícil viver em constante perigo. Desde 2011, há uma guerra civil na Síria, país que fica na Ásia. Vocês já devem ter visto em noticiários por aí várias guerras lá na Síria. Milhares de sírios já abandonaram o país à procura de refúgio. Vão principalmente para os países vizinhos e para a Europa. Tá, o que é uma guerra civil? É um conflito armado entre grupos inimigos dentro de um mesmo país. Ou seja, aqui no Brasil, se brasileiro começar a guerrear contra brasileiro, dois grupos de brasileiros, um contra o outro, isso é uma guerra civil. Quando não é uma guerra entre dois países diferentes, mas uma guerra dentro do mesmo país, uma pessoa de um país contra um grupo de pessoas de um país contra um outro grupo de pessoas do mesmo país, certo? A ONU calcula que milhares de pessoas, muitas delas crianças, foram mortas na guerra e que centenas morreram ao atravessar o mar Mediterrâneo na tentativa de chegar à Europa. Infelizmente, nem todos os países estão dispostos a aceitar os refugiados sírios, o que agrava mais ainda a situação deles. Bom, receber refugiados não é uma questão tão simples assim. Não é simplesmente porque o país tem dó daquelas pessoas que estão fugindo que vão recebê-las. Por quê? Porque chegando aqui no país também tem que dar o conforto que essas pessoas precisam. O conforto, a segurança. Então, se uma pessoa foge de um país que está em guerra e vai para outro país onde vai passar fome ou coisa parecida, também não resolve muito a situação. Sai de um perigo e entra em outro. Aqui nós temos uma foto de cidadãos sírios fugindo da cidade de Alepo, uma das maiores da Síria,
que hoje está destruída pela guerra. Foto de 2016. Muito triste essas situações. E aqui, nesse mapa, as principais rotas dos refugiados sírios para a Europa de 2011 a 2016. Então, essas setas indicam de onde eles saem e para onde eles vão, fugindo, ok? Vamos para a página 160. Os refugiados estão protegidos por acordos internacionais respeitados por muitos países, entre eles o Brasil. Então, o Brasil também recebe muitas dessas pessoas que fogem. Muitos países recebem imigrantes por razões humanitárias. Isto é, porque querem ajudar aqueles que precisam, porque todo mundo pode passar por essa situação. Porém, em muitos casos, os refugiados ficam em campos que funcionam em condições bastante difíceis, com pessoas em excesso, falta de alimentos, de água, de moradia e outros problemas. Então aí a pessoa sai de um país porque estava passando numa necessidade, uma dificuldade, e chega em outro país para passar outras dificuldades. Aí não resolve muito essas questões, né? Observe a foto ao lado e leia a legenda. Aqui na foto, menina carrega galão de água em campo de refugiados no Iraque em 2014. Aqui a gente vê que a situação desses moradores não está muito boa assim. Observe as casinhas deles. Se for só por um período, tudo bem. Agora passar a vida toda assim não é muito legal, né? Número 1. Você já viu alguma notícia em jornais ou na TV sobre refugiados? Troque ideias com seus colegas e com o seu professor. Não precisa responder isso aqui não. Você vai pensar e vai tentar lembrar se você assistiu alguma coisa na televisão falando sobre refugiados. Novela, filme, jornal. Se quiser comentar, pode estar comentando aí no grupo com o professor, ok? Número 2. Como você imagina que seja a vida nos campos de refugiados? Discuta com seus colegas como deve ser o cotidiano deles. Também é uma questão para ser feita na sala de aula, portanto, nem a 1 e nem a 2 vai ser respondida aqui. Minha coleção de palavras de história. A palavra a seguir apareceu em diversos momentos do capítulo. Migração. É a mudança, né? Letra A. O que significa a palavra migração na seguinte frase? Acabei de fazer a migração de um plano de celular para outro. Responda aí nesse espaçozinho. O que significa fazer migração de um plano de celular para outro plano? Letra B. Na frase acima, a palavra migração tem o mesmo significado usado no capítulo? Discuta com o colega, sem discutir mesmo. Essa migração tem o mesmo sentido de migração de pessoas? Sim ou não e por quê? Essa A e B você vai responder aí, tirar uma foto e mandar para mim. 161. As migrações na história. As migrações foram muito importantes para o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo do tempo. Os seres humanos surgiram na África cerca de 200 mil anos atrás. Foi a migração dos indivíduos que viviam na África que iniciou o povoamento de todo o planeta. Então, de acordo com muitos historiadores, o ser humano surgiu ali na África. De acordo com muitos historiadores, existem aí outros pesquisadores que falam outras coisas, mas geralmente a maioria diz que a vida surgiu na África, por isso seria chamado de continente mãe. O mapa a seguir mostra as principais rotas de migração que os seres humanos utilizaram para povoar o planeta, processo que se iniciou há aproximadamente 70 mil anos. Então aqui as pessoas saíram da África,
foram para a Ásia e a Europa. Da Ásia, eles percorreram um pequeno caminho aqui no Oceano Pacífico e foram parar na América do Norte. Da América do Norte desceram para a América do Sul, ok? E na Oceania, eles desceram da Ásia para chegarem na Oceania. É bem interessante essa teoria, porque a gente vê muita semelhança realmente entre os povos asiáticos e os índios americanos aqui. O que faria sentido, então, as pessoas terem saído da Ásia e pararem aqui na América. Quando você pega uma pessoa nascida aqui na América, sem a mistura dos europeus, você vê que são pessoas com os olhos mais puxados, o cabelo mais liso, algo parecido com os asiáticos. Legal isso aí. Então, temos aqui uma questão com várias alternativas aqui, vários itens. Número 1, com um colega, sem esse colega, observe o mapa e responda. Letra A. É possível dizer que só existe uma rota de migração dos primeiros seres humanos para o mundo? Só tem um tipo de mudança, só mudou de um lugar para o outro? Veja bem o mapa aí. Letra B. Quando os seres humanos chegaram à América, de acordo com o texto aqui, beleza? E letra C. Qual foi o último continente povoado pelos seres humanos? Olha aqui. Qual continente? Tem as datas aí, ó. Europa, 40 mil. Olha aqui, esses 40 mil anos atrás. Aí aqui esse pedaço, 60 mil anos atrás. E você vai ver qual foi o último continente que foi habitado, povoado pelos humanos, seres humanos, beleza? Quanto menor o número de anos atrás, significa que foi faz menos tempo, ok? Página 162. Então faça essa questão número 1 da página 161 e mande uma foto para mim, ok? A página 162. No início, os seres humanos eram nômades, ou seja, migravam sempre em busca de alimentos, pois viviam apenas da caça, da pesca e da coleta de frutas e legumes. Esse modo de vida era chamado nomadismo. Então, acabava as maçãs que eu comia aqui, eu mudava para outro local onde tinha plantação de maçã. Pés de maçã, né? Porque eles não plantavam. Eu era caçador, eu comia, vamos supor, aí eu comia uma espécie de uma ave ali, um pássaro. E tinha muito naquele lugar. Aí eu comi todos os pássaros daquele local. O que eu fazia? Eu mudava para outro local para comer daquele mesmo tipo de pássaro. Tem até um vídeo que eu postei ali no meu canal, quando a gente estava estudando história sobre migrações, que fala sobre isso, que fala a respeito das pessoas que no princípio mudavam porque acabava esse alimento naquele local. Porém, enquanto migravam para outras regiões do mundo, os seres humanos começaram a dominar as técnicas de agricultura. Por isso procuravam regiões próximas de grandes rios e lagos, onde se formaram as primeiras comunidades humanas. Por isso que as cidades mais antigas eram próximas ali dos rios, porque não tinha todo o sistema de encanamento para poder levar a água para as plantações. Então eles passaram a plantar e colher. Plantar e colher. Assim eles não precisavam ficar mudando. Isso fez com que muitos grupos deixassem de ser nômades, de ficar mudando de um lugar para o outro, e passar a viver apenas em uma região.
como sedentários. Aqui o sedentário não é naquele sentido de pessoa que não faz atividade física. O sedentário aqui é a pessoa que se estabelece num lugar e fica naquele lugar. Ele não fica mudando. Ele escolhe um local, ele planta naquele lugar, ele arruma, ajeita aquele local e fica morando ali. Quando isso ocorre, chamamos o modo de vida dessas pessoas de sedentarismo. Não tem nada a ver com prática de exercícios. Quando alguém chama o outro de sedentário, fala que o sedentário corre risco de saúde e tal. Não. Aqui nós estamos falando com relação a mudanças, ok? De um lugar para o outro. Ainda hoje existem muitos povos que vivem de forma nômade. Esse é o caso dos beduínos, que vivem em uma região do planeta chamada Península Arábica. Os beduínos eles vão mudando de um lugar para o outro, eles não têm casa fixa, eles não têm trabalho fixo, eles vão montando as cabaninhas dele onde quer que eles vão passando. Na imagem ao lado, beduíno sírio em acampamento durante reunião de tribos, perto da cidade de Ramugia, Síria, 2017. Então, eles vão montando suas cabanas, seus acampamentos, beleza? A questão número 1. Como você imagina que vivem os povos nômades? Como que eles vivem? Descreva a maneira como você imagina que eles conseguem alimentos. Como? Se eles mudam de um lugar para o outro, como que eles conseguem alimento? Eles não têm nada fixo? Pense bem e responda aí. A número 2. Qual é a principal diferença entre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário? O que é um povo nômade e o que é um povo sedentário? Beleza? Página 163. Não foi apenas a agricultura que os seres humanos dominaram durante as primeiras grandes migrações. Nesse período, eles construíram conhecimentos muito úteis, como o pastoreio, que é o conhecimento necessário para criar bois, ovelhas e outros animais, o uso do fogo, a criação de ferramentas e armas, a fabricação de roupas e objetos de cerâmica, entre muitas outras coisas. Quando você fica num lugar, você passa a conhecer aquele território, você fica por muito tempo, você começa a conhecer mais a terra, você começa a conhecer mais as plantas ao redor, e nisso você vai desenvolvendo novas habilidades. Esses conhecimentos possibilitaram o surgimento de cidades e povos importantes ao longo do tempo. Isso foi acontecendo durante milhares de anos, mas por volta de 3000 a.C., AC aqui, já existiam grandes povos na África, na Ásia e na América e na Europa. Aqui embaixo está explicando que é AC e DC. Siglas que indicam que determinado fato ocorreu antes do nascimento de Cristo, AC, ou depois dele, DC. Por exemplo, dizemos que os portugueses chegaram ao Brasil pela primeira vez no ano de 1500 DC, depois de Cristo. Beleza? É um cálculo aí que, segundo a maioria dos pesquisadores, seria referente ao nascimento de Cristo. Como a maioria do mundo é cristã, então calculou-se as datas com base no calendário cristão. Com isso, os seres humanos começaram a modificar a natureza, derrubando florestas, mudando o curso dos rios, criando grandes plantações e controlando melhor a produção de alimentos. Foi assim que os grupos humanos começaram a crescer e a ocupar regiões cada vez maiores do planeta. Então, para construir as cidades, eles foram destruindo as florestas para construir suas casas, foi cortando as árvores e assim por diante. Então, tudo que nós vemos hoje de cidade, casas, antes era mato, eram florestas, beleza? Ao longo da história, aqui nessa foto, essa legenda,
Ao longo da história, a agricultura se desenvolveu e se modernizou. Hoje em dia, os produtores rurais podem utilizar máquinas modernas para aumentar a produção no campo. Colheitadeira, implantação de soja em Formosa do Rio Preto, estado da Bahia, foto de 2017. A agricultura é a plantação, né? Plantação e colheita, provoca muitas mudanças no meio ambiente. Por quê? Para fazer isso, precisa o quê? A derrubada de florestas para plantar comida ali, as coisas que a pessoa vai consumir, precisa derrubar as árvores e o mato que existia lá. O desaparecimento de tipos de vegetação de alguns lugares. A pessoa vai plantar aquilo que ela come. Então, aquilo que ela não come, ela vai tirar de lá. O uso exagerado da água para a irrigação das plantações, que pode diminuir a quantidade de água dos rios, porque é muita plantação que precisa de muita água. O uso de produtos que ajudam as plantas a crescer e de outros que matam pragas e insetos, mas que acabam poluindo os solos e as águas dos rios. Se a pessoa plantar naturalmente e não usar nenhum tipo de veneno, um agrotóxico, grande parte dessa plantação vai acabar e a pessoa não vai poder vender aqueles alimentos. Só se for uma plantação pequena para a pessoa consumir, aí não precisa usar esses venenos, esses agrotóxicos. Mas se a pessoa for vender, ele acaba usando esse veneno para matar esses insetos que acabam com a plantação. E nisso acaba sujando os rios, o ar e o próprio produto. Então, quem consome aí esses produtos deve lavar muito bem esse produto antes de ingerir. Número 1. Discuta com seus colegas, não teremos aqui essa discussão. Você acha que todas as mudanças são positivas para a natureza? Sim ou não? Por quê? Então, isso aqui vocês não vão responder nem a 1 e nem a 2. Nenhuma dessas atividades da página 163. Porque seria um debate a respeito de se é importante preservar o meio ambiente, se é necessário destruir alguma floresta, se é necessário cortar árvores ou não. A gente poderia levantar esse debate no momento presencial. Infelizmente, nesse momento não temos essas condições. Beleza? Então, a 1 e a 2 não serão feitas por conta disso. A página 164. Nem sempre o crescimento da população permitiu que todas as pessoas vivessem bem. Ao longo do tempo surgiram muitos problemas que obrigaram grupos de pessoas a migrar da região onde viviam em busca de melhores condições de vida, trabalho e alimento. Foi por isso que as migrações humanas continuaram acontecendo ao longo da história. No século XIX, por exemplo, ocorreram grandes mudanças na Europa. Foi nesse período que surgiram as primeiras indústrias. Isso possibilitou o crescimento rápido das cidades e muitas pessoas abandonaram os campos para trabalhar nas indústrias. Então a pessoa deixou de viver no campo, na parte rural, para viver nas cidades, por achar que lá tinha mais condições, mais emprego e talvez uma vida melhor. Então aqui pensaram que eles abandonaram o campo para morar na cidade, trabalhar nas indústrias. O nome desse tipo de migração, aí a pessoa mudar do campo para a cidade, se chama o êxodo rural. Mas esse êxodo é o mesmo do livro da Bíblia? Êxodo significa saída. Então, êxodo rural é a saída do campo. O êxodo lá da Bíblia, por quê? Por causa da saída do Egito. Então é a mesma palavra, êxodo. As condições de trabalho nas primeiras indústrias eram péssimas. As pessoas trabalhavam muitas horas em ambientes que eram sujos e perigosos. Os salários eram muito baixos,
Além disso, era comum crianças trabalharem o dia todo nesses locais. Então, olha só que complicado, as pessoas abandonaram o campo com esperança de ter uma vida melhor e foram trabalhar na indústria e naquele tempo, ambientes sujos e muitas horas de trabalho, então se desgastaram muito mais. Aqui nessa foto, funcionários de fábrica de algodão em Lancashire, deve ser Lancashire, Inglaterra, cerca de 1890 essa foto. Olha só, um monte de gente. E percebe-se que tem crianças aí nesse meio também. Número 1. De que maneira o desenvolvimento das indústrias mudou a vida das pessoas na Europa? Que tipo de mudança teve com o crescimento das indústrias? As pessoas passaram a fazer o quê? Tá? Responda aí. Número 2. Sobre a atuação do seu professor. Discuta com seus colegas por que o trabalho infantil, como o que existia nas primeiras indústrias, é prejudicial para as crianças. Bom, não vai ter essa discussão com os colegas, você vai colocar a tua opinião. Por quê? Que a criança trabalha o dia todo, não frequentar a escola, não ter tempo para brincar é prejudicial. Por quê? Beleza? A página 165. No início do século XIX, a falta de emprego, os baixos salários nas indústrias, a fome e outras dificuldades motivaram europeus a migrarem para o continente americano. Muitas pessoas saíram da Europa e foram morar na América. Por isso que tem até filmes que falam do sonho americano. Eles imaginavam que ia ter uma vida muito melhor aqui na América. Italianos, alemães, irlandeses, franceses, ingleses e pessoas de outras nacionalidades vieram para o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina e para outros países americanos. Além dos europeus vieram japoneses, chineses, sírio-libaneses e turcos da Ásia. Sírio-libanês refere-se ao imigrante que veio da região da Síria e do Líbano, países do Oriente Médio, ok? Esses migrantes trouxeram seus hábitos e costumes para a América e ajudaram a enriquecer as culturas locais. Essa é uma consequência importante das migrações, pois os deslocamentos dos grupos humanos permitem que pessoas diferentes vivam juntas e partilhem seus costumes, crenças e ideias. Tá legal. Aqui no meu país eu sei fazer determinado produto. Aí eu mudo para outro país que faz outro produto. Nisso eu aprendo com eles e eu também os ensino. Isso é muito importante, essa troca de culturas e experiências. Esse desafio você vai fazer numa folha à parte. Olha lá, não se esqueça de colocar a data e o número da página, ok? A chegada de imigrantes a um país nunca é fácil e simples. As pessoas precisam se adaptar à nova cultura e aprender a viver em um lugar provavelmente bem diferente do local onde viveram até então. Pensando nisso, forme um grupo. Não forme o grupo, tá? Isso aqui era se a gente estivesse presencialmente trabalhando. Então faça individualmente. Imaginem que vocês precisam migrar para um país, para outro país. Número 1. Escrevam uma história imaginando que vocês vão mudar de país. Contem os principais motivos para a mudança. Além disso, expliquem que tipo de dificuldade vocês podem encontrar para viver no novo país e que tipo de contribuição vocês podem dar para as pessoas que vivem nele. 2. Depois, contem a história criada pelo grupo aos demais colegas de sua sala. Então, o que você vai fazer? Numa folha à parte, você vai escrever um texto imaginando que você vai mudar de um país para o outro. Por que você está fazendo isso? Que tipo de dificuldades você pode encontrar nessa mudança de um país para o outro? Escreva aí
a tua historinha, você mudando para um outro país. Por que que você faria isso e quais tipos de dificuldade você estaria enfrentando? Beleza? Qualquer dúvida, estamos aqui. Por hoje é isso aí. Beleza? Valeu, muito obrigado.